Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos começar aí o Mari Talks, a live comigo. A gente vai falar sobre estratégias nutricionais no estresse. Então vou dar um tempinho só para o pessoal receber a notificação. Enfim, a gente começa a nossa live de hoje falando sobre nutrição e estresse, que é algo aí, estresse é considerada a doença do século. A gente vai falar sobre isso porque é importante que o nutricionista saiba estratégias nutricionais para ajudar na modulação do estresse do seu paciente, certo? Então, qualquer dúvida, quem tá na live pode me mandar e depois vocês podem me mandar nos comentários as dúvidas de vocês, beleza? Bom, pessoal, boa noite para quem tá chegando. Dá mais um tempinho aí a gente começa enquanto o pessoal aí sendo avisado da live. Bom, pessoal, vamos lá. Boa noite. A gente vai falar hoje sobre estresse. Então, estresse, como eu comentei, é a doença do século. E ela é a doença do século porque ela influencia também diversas doenças, inclusive queixas estéticas. Então, aqui no meu perfil, eu sempre ensino nutricionistas, estudantes de nutrição a dominarem a nutrição estética, né, terem segurança aí na conduta nutricional, enfim. E o estresse é causador aí de várias queixas estéticas, pode piorar diversas delas, como psoríase, pode piorar, por exemplo, queixa de acne, de rosácea, até mesmo aí retenção hídrica, celulite, etc e tal. E por isso é importante que a gente saiba modular esse estresse para que nosso paciente apresente bons resultados, tá? E o estresse também atrapalha esse paciente a chegar nos resultados positivos, porque muitas vezes esse estresse faz ele não seguir a dieta, faz ele ter compulsão alimentar, prejudica o metabolismo, altera sono e tudo isso vai alterando vários hormônios, neurohormônios, vai alterando vários neuropeptídeos e é importante que a gente cuide disso, certo? Então, por isso que é importante o nutricionista saber o que ele precisa fazer para que ele cuide do paciente dele de forma integral. Eu sempre falo que a nutrição estética, ela vai cuidar de beleza, vai cuidar de saúde de pele, cabelos e unhas, mas a gente cuida do interno. E se esse paciente está estressado, obviamente isso vai refletir no quê? O paciente tem mais queda de cabelo, o paciente tem mais unhas fracas, o paciente tem acne, tem psoríase, como eu comentei, tem rosácea, enfim, tudo isso, certo? O estresse nada mais é que uma reação aí do nosso corpo a qualquer estado, né? Qualquer estado de equilíbrio. Então, uma reação do nosso corpo a algum tipo de desequilíbrio que ocorre nesse organismo. E quando eu tenho um paciente estressado, isso vai afetar no quê? Na qualidade de vida desse paciente, né? E vai gerar várias doenças, não só queixas estéticas, mas também, por exemplo, paciente com mais estresse tem mais chance de ter doença cardiovascular, tem mais chance de ter síndrome do intestino irritável. E eu tenho síndrome do intestino irritável interrelacionada com o quê? Com queixas estéticas. Por exemplo, rosácea, por exemplo, acne. Eu tenho problemas, né? O paciente mais estressado tem mais chance de ter diabetes, o paciente mais estressado tem mais chance de ter hipertensão. Hipertensão tem mais chance de ter psoríase, por exemplo, tem mais chance de ter rosácea. Então, tá tudo interligado quando a gente para pensar. Por isso que é importante que a gente saiba como modular, como ajudar o paciente nesses momentos de estresse. Obviamente que assim, é só a nutrição que vai cuidar do estresse do paciente? Não, né? A gente tem aí um fator que é dieta e estilo de vida para ajudar nesse estresse, mas obviamente o paciente precisa também cuidar de outros fatores aí que interferem nesse estresse, certo? Então, assim, se eu tenho, né, pacientes que ficam por muito tempo em estados de estresse, eu tenho um aumento aí de produção de cortisol eleva, enfim. E esse cortisol elevado, ele ativa células do sistema imunológico, por exemplo, e produz muito radical livre. Então, a gente já precisa pensar no quê?
muito radical livre, muito estresse oxidativo. Então, estresse oxidativo é associado a qual queixa estética? Melasma, envelhecimento da pele, né? Então, rugas, marcas de expressão. A gente tem também estresse oxidativo relacionado lá às doenças inflamatórias da pele, enfim. Então, já é mais um motivo para a gente fazer uma modulação desse cortisol. E cortisol elevado, como eu falei para vocês lá na live, é associado aqui inchaço, retenção hídrica, e aí retenção hídrica a gente vai ter um problema, paciente com celulite, paciente que sofre com inchaço, e por isso ele vai procurar, por exemplo, drenagem linfática e etc e tal, certo? E assim, se eu tenho muito estresse, eu também vou ter alterações no consumo alimentar. E aí que tá, porque é uma via de mão dupla, né? Então, assim, as mudanças que a gente vai proporcionar na dieta do paciente influenciam o humor dele. Então, se é um paciente que come muito, as substâncias, ingere muitas substâncias inflamatórias, muitas substâncias oxidantes, né, que vão produzir esse aumento de radicais livres, etc e tal, isso vai estar associado aqui ao aumento do risco dele apresentar ansiedade, depressão, várias desordens, né, psiquiátricas, psicológicas. E se eu faço alterações na dieta, pode proporcionar que reduza esse risco de depressão, de ansiedade, etc. E também ajude no tratamento dessa depressão e dessa ansiedade, enfim. Só que o estresse pode gerar compulsão alimentar. Então, essa pessoa pode comer muito e essa compulsão alimentar pode aí, né, ter como consequência um ganho de gordura localizada, um ganho de peso, um ganho de, né, até mesmo chegar ao quadro de obesidade. E se eu chego nesses quadros, muitas vezes a pessoa vai ter o quê? Baixa autoestima, né? Então, assim, esse paciente que muitas vezes ele sofre de estresse, tem essa compulsão alimentar que gera esse quadro de obesidade, que gera esse ganho de gordura localizada, a autoestima dele vai lá para baixo. E aí, essa autoestima dele lá para baixo aumenta o risco de depressão e ansiedade. Ou seja, tá tudo muito, né? É uma relação bidirecional. Então, uma coisa vai ligando a outra. Por isso que é importante que a gente cuide do estresse, né, desse paciente através de estratégias nutricionais na dieta. Até porque, assim, como eu falei para vocês, várias queixas estéticas vêm dessa parte do paciente ser muito ansioso, ser muito estressado. Quem tem doença inflamatória da pele tem muita relação. Então, o fator estresse é um fator muito associado a aumento da acne, aumento da psoríase, a dermatite, a rosácea e etc e tal, tá? Então é interessante que a gente cuide disso, até porque se eu tenho um paciente que tá com psoríase, ou que se ele tá com rosácea, etc e tal, ele também não tá com uma autoestima interessante, né? Então, geralmente o paciente tá com autoestima baixa e ele vai querer tratamento para rosácea e o primeiro fator que a gente vai ter que modular muitas vezes é esse estresse. Vejam como tá tudo interrelacionado. Gente, boa noite para quem tá chegando. Qualquer dúvida, vocês me mandem aí, se quiserem compartilhar, comentar, enfim. Eu tô tentando ler aí, por enquanto. Bom, e aí assim, gente, vários neurotransmissores estão associados a esse consumo alimentar alterado do paciente. Então, a gente tem serotonina, a gente tem os neurohormônios, como eu falei, que é o cortisol, por exemplo. E se o paciente, a gente não cuida do estresse, é muito mais difícil ele seguir a dieta, porque ele vai passar por determinado momento, estresse, e aí a dieta vai lá para as cucunhas, né? Porque não vai seguir, vai comer alimentos que não estavam no plano alimentar, que você não prescreveu, a meta que ele se comprometeu com você na consulta, ele também não vai conseguir cumprir. Então, por isso que é interessante que a gente vá fazendo alterações, estratégias nutricionais para ajudar ele a controlar o estresse. Então, a primeira coisa, pessoal, avaliação nutricional, anamnese. Pergunta como está o nível de estresse do seu paciente. Então, qual que é o nível de estresse dele? Se é baixo, se é moderado, se é alto. Porque dependendo do que ele te responde ali, você já vai ter que priorizar determinadas estratégias nutricionais ou ainda
questionar mais sobre essa rotina de estresse. Tem paciente, por exemplo, que a própria profissão dele gera um estresse. Então, vamos supor, paciente que trabalha muito com essa parte de trading, né, de bolsa, de ganho de dinheiro e etc e tal. É um paciente muito estressado, então a gente precisa priorizar estratégias nutricionais que vão ajudar ele modular esse estresse. Pacientes, por exemplo, que trabalha professor, por exemplo, especialmente professor de adolescente, etc., é um paciente que sofre muito estresse. Enfim, dependendo da profissão, você também já vai verificar o nível de estresse desse paciente. Às vezes é uma pessoa que cuida de casa, vamos supor, uma mãe que fica exclusivamente em casa, só trabalha em casa, também tem um nível de estresse elevado. Então, isso a gente também tem que priorizar estratégias nutricionais anti-estresse, certo? Então, a primeira coisa a se fazer é verificar na sua anamnese, se você ainda não tem na sua anamnese, Nutri, a questão sobre estresse no seu paciente. E profissão também é algo interessante que eu gosto de colocar na anamnese, porque vai me dar um proxy de como é que anda aí essa saúde mental do paciente. Outra coisa que te dá uma noção de estresse do paciente é o quê? Se ele já toma algum remédio. Então, se ele já tomou algum antidepressivo, ansiolítico, etc., você já tem uma noção aí que é um paciente que você precisa ajudar aí com essa modulação de estresse, certo? E aí, pensando em estratégias nutricionais, pessoal, que é a live em si. A gente sabe que as gorduras da alimentação, elas interferem na síntese de serotonina. E serotonina, se ela está baixa, ela está envolvida no desenvolvimento de depressão. Então, já é uma estratégia para você controlada aí no paciente de vocês. É o quê? O paciente come muita gordura, então você vai fazer recordatório alimentar, vai fazer um recordatório habitual, enfim, se você verificar que é um paciente que se alimenta de muita gordura, se você fizer o cálculo, ver que tá alta, ou até mesmo nem precisa fazer cálculo, ver a qualidade da dieta mesmo, já é um paciente que pode estar em risco do quê? Dessa depressão, porque vai alterar a síntese de serotonina. Então, os estudos mostram que dietas ricas em gordura causam essas desordens, né, de humor. E dietas com baixo teor de gordura acabam ajudando a tratar essas desordens de humor, estresse, ansiedade, depressão, etc e tal, certo? Então, primeira coisa a se fazer é isso, primeira estratégia nutricional falada hoje é você controlar a gordura da dieta. Então, o que você vai controlar mais? Carne vermelha, né, especialmente as carnes mais gordas, pele de frango, que a gordura tá ali, leite, laticínios integrais, que tem aquela gordura mais saturada, também, não só laticínios, né, não só leite, por exemplo, mas iogurtes, enfim, produtos panificados que tenham, por exemplo, creme de leite, sorvete, tudo isso tem gordura mais saturada. E aí a gente precisa controlar e precisa controlar a gordura num todo, tá? Então, é tanto a quantidade total quanto a gente pensar aí na gordura saturada, gordura trans, né? Maionese, creme de leite, que mais? Tem muita coisa aí que é preciso controlar nesse paciente. A primeira estratégia é essa, fazer esse controle de gordura. Outra coisa que pode ser, que estudos acabam mostrando é o quê? Que uma dieta com baixo teor de carboidrato pode ser interessante também, né? Então, a low carb, ela pode ser uma alternativa para a gente acabar ajudando na modulação deste humor. Mas lembrem-se que, assim, ela é low carb, mas a gente também vai ter que controlar a gordura desse paciente, certo? Então, também é outra alternativa, mas a gente está pensando nos macronutrientes. E, assim, alguns estudos também mostram que Mari, meu paciente já é diagnosticado com depressão. Essas dietas com baixo teor de gordura acabam ajudando no tratamento dessa pessoa também. Uma das dietas mais estudadas em relação à modulação de estresse é a dieta mediterrânea, que é aquela dieta que é caracterizada pelo quê? Alto consumo de peixes, grãos integrais, laticínios magros, redução do consumo de gordura, né, de alimentos de origem
carne vermelha, por exemplo, tem bastante grão integral, azeite de oliva, enfim. Então, é a dieta, assim, mais estudada quando a gente está pensando em modulação de estresse. Essa dieta, se a gente usar o padrão mediterrâneo na dieta do paciente, é uma alternativa interessante. Por que é uma alternativa interessante? Porque a gente vai ajudar a controlar tanto as substâncias inflamatórias, citocina inflamatória, quanto substâncias oxidantes, que o paciente estressado, aumenta pra caramba. Então, a mediterrânea pode ser uma opção. Mas aí vocês podem me comentar o seguinte: Mari, eu não... dieta mediterrânea aqui pra mim é complicado porque, né, o paciente não tem, não tem costume de consumir muito peixe, né? E até porque peixe pode ser mais caro, dependendo da região que essa pessoa está, enfim. Sigam o padrão da dieta Dica BR, que é aquela dieta que o Ministério da Saúde do Brasil acabou proporcionando, né? Então, fez aí uma orientação que é essa dieta Dicas BR, é a dieta cardioprotetora. É o mesmo perfil, pessoal. Então, ele não sei se vocês conhecem, muita gente não conhece, que é baseado na bandeira brasileira. Então, tem o que você pode comer mais, o que você pode comer menos. Então, o grupo verde, né, da bandeira, pensando na bandeira, é o grupo que você pode orientar para o seu paciente comer mais. Então, verduras, frutas, legumes, leguminosas, leites e iogurtes aí magros. Aí tem a faixa, né, que é a amarela, tem a faixa azul, enfim. Então, para quem não conhece, já fica essa dica aí. Se você não vai incorporar o padrão de dieta mediterrânea para seu paciente por algum motivo, porque é uma dieta um pouco mais cara, por exemplo, incorpore Dicas BR, que é a dieta já proporcionada aí pro brasileiro. E ela tem um fundo aí de ser cardioprotetora, mas querendo ou não, ela é baseada, caracterizada também em aumento de substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, certo? Todo mundo já conhece, gente, essa dieta? Ou ainda não? Porque eu vi que muito nutri, muito estudante ainda não conhecia quando eu mostrei a fotinho. Então, é interessante aí que vocês estudem, né? Vocês orientem também o paciente em relação, porque é uma dieta brasileira, né? Outra coisa, deixa eu beber um pouquinho de água. E aí, outra estratégia nutricional conhecida para tratamento de estresse é o quê? Ômega 3. Então, os ácidos graxos poliinsaturados, EPA, DHA, são bem estudados quando a gente está falando de estresse mental. Então, a gente pode usar tanto para prevenir estresse, prevenir depressão, prevenir ansiedade, quanto também ajudar no tratamento do paciente que tem essas alterações, tá? Então, mostra aqui, geralmente o paciente estressado ou paciente com depressão, ele tem alterações na produção endógena de ômega 3 e geralmente ele tem um aumento aí de ômega 6. Ômega 6, ele vai ter um padrão mais inflamatório. Por isso que usar um suplemento ou na sua dieta você incluir mais fontes de ômega 3 é interessante. Por quê? Para o paciente ter esse ômega 3 ajudando a reduzir a inflamação, porque o ômega 3 ele tem mais relação aí, né, com o padrão anti-inflamatório, e também controlar a razão ômega 6 e ômega 3. Por quê? Geralmente a dieta das pessoas em geral, ela vai ter o quê? Muito ômega 6 e pouco ômega 3. E o paciente com estresse ou depressivo, ele já vai ter uma alteração de produção de ômega 3. Então, bota mais ômega 3 aí. E aí, Mari, onde que tá o ômega 3? Pensa aí nos peixes mais gordos, né? Então, atum, sardinha, enfim, bacalhau, tem um pouco, cavalinha, arenque também tem. Também pensando em linhaça, chia, que também tem uma fonte aí de ômega 3. E também pode ser interessante a suplementação. Geralmente o paciente que já tá com um nível de estresse moderado a intenso, eu sempre uso o suplemento mesmo de ômega 3
para que esse paciente tenha mais benefícios nesse tratamento, enfim, nessa prevenção aí de alterações relacionadas a estresse, certo? Que mais? E aí, pensando assim, o que os estudos mostram? Eu preciso priorizar, Mari, mais EPA ou mais DHA? Em nível de estresse, os estudos mostram que o EPA, a quantidade maior de EPA do ômega 3 é melhor do que DHA, tá? Então, só uma observação aí para os nutris pensando em suplementação, certo? Dúvidas até então, gente? Mandem aí. Que eu vou olhando aqui se eu não tô esquecendo de falar de nenhum nutriente aqui. Nutri, Andressa, como chama? Dieta a dieta Nutri chama Dica BR. Ou você pode também pesquisar por Dieta Bandeira Brasileira, que também você acha. Que mais aqui? Outra substância aí pra gente pensar que a gente tem que controlar no paciente, e se o exame bioquímico dele já deu alto, já é para pensar nisso. Níveis de homocisteína alterados, aumentados, podem ser resultado do quê? De deficiência de folato ou vitamina B12. Folato é muito associado a estresse mental, tá? Então, por isso que a gente tem que estar de olho nessas deficiências. Então já, para avaliar na avaliação já nutricional. Ômega 3, como é que tá o consumo do seu paciente? Se ele está passando por estresse, exemplo, mulher no pós-parto, ômega 3, sempre importante para reduzir risco de depressão, né? Na verdade, na gravidez toda, mas no pós-parto também. Paciente muito estressado, ômega 3. Então, verifique como é que tá o consumo, ajusta isso e verifica também se ele tá com exame bioquímico, se a homocisteína tá alterada, também pode ser interessante aí verificar o quê? Consumo de alimentos ricos em ácido fólico, né? Folato como um todo, e vitamina B12. Paciente vegetariano, às vezes não faz o aporte, né, alimentar adequado. Então, olho aí em vitamina B12 e suplementação, porque pode também estar relacionado a esse estresse que o paciente está apresentando por esse alto nível de homocisteína. Então, os estudos mostram essa relação de muita homocisteína, mais chance de depressão, mais chance de estresse, etc e tal. E dietas que são deficientes nesse folato e vitaminas B6, vitamina B12 são associadas também com estresse e depressão. Então, assim, geralmente, ácido fólico a gente consegue suprir na dieta porque os produtos são, como é que se fala? Enriquecidos, né, com ácido fólico, então geralmente a gente não tem essa deficiência mais severa. Mas, pacientes com muito estresse, o folato pode ser interessante, tá? Que mais? Isso, né, eu frisei aqui, vou frisar de novo. Paciente vegetariano ou paciente que tá reduzindo o consumo de produtos de origem animal, não necessariamente é vegetariano, não necessariamente é vegano, cuidado aí, né, com esse aporte de vitamina B12, porque a deficiência de B12 aumenta a homocisteína, aumenta essa chance de estresse e de depressão, tá? Iranil, de qual hora suspender ômega 3 nas grávidas? Geralmente, pessoal, o que era a recomendação anterior, né? No último trimestre, que é ali perto do parto em si, a recomendação era você excluir esse ômega 3, enfim, não incluir esse ômega 3. Mas, pensando aí nas minhas nutris professoras de materno infantil, não é mais essa recomendação. Então, ômega 3 acaba sendo aí durante toda a gravidez. O que pode ser feito muitas vezes é dosar, então a quantidade aí ela é reduzida, aumentada em determinados momentos, tá? Mas eu não sou especialista em materno infantil, viu, Iranite? Então, mas conversei um pouquinho aí com as minhas nutris professoras de materno infantil, até porque, né, faz pouco tempo que eu tive minha baby, então essa foi a recomendação. Que mais? Aí pensando também em que a gente já comentou, então, vitamina B12, folato, avaliem do paciente de vocês. E assim, pessoal, dose de pensando no ômega 3 que a Irene te perguntou, dose de manutenção
para prevenir, né, ou para você ajudar o tratamento de depressão de paciente. A Associação Americana de Psiquiatria recomenda 500 miligramas de ômega 3 por dia, no caso desses pacientes, tá? Então, é algo interessante para que vocês saibam. Que mais? Serotonina. Serotonina, né, como a gente já comentou, ela é um neurotransmissor presente no cérebro e também lá no intestino. Então, se eu tenho problemas intestinais, eu vou ter talvez um risco maior de ter problemas de estresse, de depressão, de ansiedade, certo? Então, tratem o intestino do paciente. Toda live praticamente eu falo de intestino. E é super importante, gente, tratar o intestino do paciente. Apliquem questionário de desbiose intestinal. Verifiquem, até porque no questionário de desbiose intestinal, você já tem a pergunta sobre estresse, você já tem outras perguntas que vai verificar o estresse do paciente. Então, assim, se o paciente está estressado, provavelmente ele vai ter um quadro de desbiose intestinal. E se tem desbiose intestinal, serotonina fica mais difícil, né, de ser produzida e etc e tal. Então, assim, é importante que a gente faça aí as estratégias para ajudar nessa modulação intestinal para que essa serotonina não seja influenciada. Mari, como eu vou fazer isso? Prebiótico, então, fruta, verdura, legumes. Gente, prebiótico dificilmente é suplemento. Muito difícil mesmo. Só se a pessoa ela não come fruta, verdura e legume, né? Porque prebiótico é basicamente você comer grãos integrais, frutas, verduras e legumes. Mari, mas o que é prebiótico mesmo? Prebiótico, lembra, são substâncias que vão estimular o crescimento aí seletivo de micro-organismos vivos lá no seu intestino. Eu gosto de falar que seria a comidinha aí da boa bactéria. Então, para que essas boas bactérias cresçam no intestino do seu paciente, precisa de alimentos, né? Para alimentar elas, fibras, grãos integrais, chicória, banana, frutas de maneira geral, grãos integrais de maneira geral, aveia, enfim, certo? Eu, dificilmente, como eu falei para você, suplemento prebiótico. Probiótico, sim, mas não sempre de cara. Então, assim, geralmente eu começo melhorando a qualidade alimentar do paciente para que ele comece a ter estímulo para crescer boas bactérias ali. E aí depois eu vou e suplemento probiótico. Probiótico pode ser interessante também e não necessariamente você vai indicar um suplemento. Já começa com kefir, com iogurtes, com alimentos fermentados para ajudar ali nesse crescimento de probióticos no intestino do paciente. Porque o intestino dele precisa estar bem para a produção de serotonina estar legal, para que ele também não tenha síndrome do intestino irritável, né? Para que ele controle melhor essa síndrome do intestino irritável e controle queixas estéticas. Vejam, tudo interrelacionado, né? E aí, assim, o que mais que a gente pode fazer para ajudar na modulação intestinal? Você pode usar chás para esse paciente, né? Então, a gente tem chá de camomila, chá de gengibre, chá de fenogrego, são todos chás interessantes para me ajudar ali também nesse fator intestinal. Então, também é algo a se pensar, certo? Que mais? E aí, assim, também, hoje em dia a gente tem alguns estudos, precisa de mais, mas já tem algumas cepas probióticas que já são estudadas pelo efeito dela na saúde mental, né? Que a gente chama de psicobióticos. Precisa de mais estudos, mas é algo promissor pensando nisso, que a flora intestinal, ela interfere muito no nosso cérebro, na nossa função cerebral, nesse eixo intestino cérebro, tá? Então, por isso que o intestino do paciente precisa estar ótimo, precisa estar adequado, precisa estar ok, para que a gente tenha resultados legais nessa modulação do estresse, certo, gente? Dúvidas até então? É muita coisa para falar de estresse, então eu tô resumindo, tá? Porque são aulas aí longas, então para não ficar uma live tão grande, tô dando uma resumida, pegando aí os
os principais, né? Os principais nutrientes. Como eu falei para vocês, estresse oxidativo está associado a estresse, né? Mental, enfim. Então, quais são as substâncias relacionadas à redução do estresse oxidativo? Vitamina E, super antioxidante, né? Então, alfa-tocoferol, principalmente, é o mais estudado, né, da vitamina E. Vitamina E, vitamina C, também super antioxidante, pode ser uma alternativa. Coenzima Q10, então, paciente com estresse, coenzima Q10 é bem legal. Glutationa também é outra substância aí, vocês pensarem nela, pensando também nesse estresse oxidativo. E pensar em fruta, verdura e legume mesmo, porque é o que vai ajudar a combater os radicais livres produzidos por esse estresse. Outra coisa, né, que aí a gente pode pensar em estresse é a plasticidade cerebral, que a gente chama de neurogênese. Então, assim, essa neurogênese, ela está associada com uma parte de aprendizagem, com a parte de atenção, de regulação de humor, de memória, enfim. E alguns fatores podem ajudar essa neuroplasticidade, como o próprio ômega 3, que eu comentei com vocês, que é o do suplemento, né, a substância mais utilizada, e o alfa-tocoferol, que é a vitamina E, né? Então, assim, alguns estudos, né, teve um estudo que mostrou 4 semanas de intervenção dietética, aumentando frutas e verduras ricas em alfa-tocoferol e carotenoides, mostrou uma redução de alguns parâmetros associados a estresse. Então, para vocês pensarem também, incluir alternativas com mais alimentos antioxidantes, com mais alimentos anti-inflamatórios nessa dieta do paciente, certo? Que mais aqui que eu preciso comentar? Já falei de intestino. E pensando também em inflamação, a gente tem aí, né, os ômega 3, a gente tem as catequinas, o resveratrol, que todos eles acabam ajudando bastante nessa modulação de inflamação. Curcumina, a gente tem o gingerol, né, do gengibre, que vocês podem incluir aí no plano alimentar de pacientes muito estressados. Além disso, a gente sempre usa, eu sempre gosto de usar no plano alimentar no estresse, chá de passiflora, chá de mulungu também acabo usando algumas vezes, chá de camomila, de erva cidreira. Então, os chás mais relaxantes são interessantes vocês usarem, por exemplo, na ceia do paciente, ou algum lanche intermediário, para dar essa modulação aí bem interessante, certo? Dúvidas, gente? Mandem aí. Todo mundo já tratou, gente, paciente estressado? Ou pensou em estratégias nutricionais anti-estresse? Deixa eu ver se aqui também. Outra coisa que a gente pode trabalhar no paciente com estresse é disfunção mitocondrial, que geralmente eles apresentam. Então, usar alguns suplementos como alfa-ácido lipóico, carnitina, creatina. Creatina hoje tem vários estudos vindo, né, com força nessa parte aí de função cerebral, cognitiva, aprendizagem, atenção, memória, estresse, enfim. Então, a creatina tem sido algo aí promissor, mas ainda falta, né, pensando em cérebro. Claro que para músculo ela é super recomendada, mas para cérebro a gente ainda precisa de mais evidência científica. Resveratrol também pode ser interessante para você reduzir essa disfunção mitocondrial do paciente estressado, reduzir esses sintomas. N-acetilcisteína também acaba sendo legal para você regular essa função mitocondrial, especialmente em casos de pacientes que usam remédios já para tratamento, por exemplo, de depressão, de ansiedade, etc e tal. Então, sempre, gente, questionem esse uso de medicamentos, tá? Então, é super importante que a gente faça essas questões relacionadas ao uso de medicamentos para entender melhor o paciente.
Outra substância que pode ser interessante aí nessa modulação do estresse é o magnésio, né? Especialmente no caso do suplemento magnésio treonato, né? Então, ele acaba tendo essas ações anti-inflamatórias, no caso do paciente com estresse. O magnésio, ele tá envolvido aí, né, na condução neuronal. Então, é um suplemento, mas na verdade é um nutriente para que vocês observem do paciente. Então, assim, é um paciente que come grãos integrais, então interessante aí, se não for, interessante pensar na suplementação do magnésio. Não é assim, nossa, todo igual. Ultimamente eu tô vendo que o povo tá recomendando magnésio como se fosse balinha, né? E não é bem assim, né, gente? A gente não tem essas deficiências aí que o povo acha que a gente tem, todo mundo tem deficiência de magnésio. Não, tá? Mas se for paciente que não come grão integral, ou que às vezes tem alguma alteração mesmo de absorção, né, desse magnésio, aí sim é interessante este suplemento. Ou se for algum paciente que precisa de muita, tá precisando, tem uma necessidade aumentada, exemplo, uma gestante, exemplo, no pós-parto, às vezes, a suplementação de magnésio é interessante, ou está passando por um momento muito estressante, aí a suplementação é interessante. Agora, o pessoal tem tido suplementado magnésio para tudo quanto é gente, né? Então, aí precisa um pouco mais de cuidado, tá? Mas em estresse, geralmente, magnésio treonato é o mais indicado. Né? Porque magnésio a gente tem várias formas, e aí cada forma vai ter uma maior influência em determinada substância. Iranilde de fósforo de magnésio, para mim fez toda a diferença na saúde. Ótimo, Iranilde. Eu usei magnésio por um tempo, durante a gravidez, até para ajudar aí. O meu era mais pela parte articular, parte de dores, etc. na gravidez. E aí agora a gente parou. Enfim, avaliem o consumo de magnésio do seu paciente, tá? Folato, como eu falei, avaliem também consumo de ácido fólico do paciente. Não é tão difícil também, porque a gente tem essa lei, né, no Brasil, de fortificar a farinha, mas se for paciente que não come nada, também não come grão integral, enfim, às vezes é paciente que está em dieta muito restrita, é interessante a suplementação desse ácido fólico aí, tá, gente? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais algo importante. Falei do alfa-tocoferol, que também é importante, até porque deficiência de vitamina E é relacionada aí a alterações neurológicas, então é importante vitamina E. Vitamina E a gente já vê um pouco mais de deficiência na população, então baixo consumo de óleo vegetal, de oleaginosas, interessante vocês ajustarem. Mas o que eu quero também comentar ao fim dessa live, gente? Sempre prefira o alimento na primeira coisa. Se puder ajustar só com a dieta, só com a alimentação, é melhor. Por quê? O nutriente no alimento, ele é melhor biodisponível do que o nutriente no suplemento. Então, por isso que o alimento sempre sai na frente de um suplemento, certo? Então, sempre prefiram isso. E aí, assim, ajustou a alimentação, vem com a suplementação depois, tá? Não adianta eu ficar só colocando suplemento de ômega 3 se essa pessoa não consome nada de ômega 3 no dia dela. É sempre interessante ajustar essa dieta inicialmente, beleza? Dúvidas, gente? E aí eu faço daqui a pouco um resumão da nossa live. Não temos dúvida, não temos nada. Então, assim, pessoal, falei de nutrição no estresse, porque é importante o nutricionista saber sobre isso, porque o estresse vai estar relacionado a praticamente todas as queixas estéticas. E eu tenho que tratar esse fator associado para que esse paciente tenha resultado lá da conduta que eu vou fornecer para esse paciente. E até porque, lembrem que eu falei que é bidirecional. Paciente muito estressado, aumenta a queixa estética dele. Queixa estética aumentada, aumenta a baixa autoestima está associada ao estresse. Então, tá tudo relacionado ali. Então, aí, algumas estratégias nutricionais. Controlar gordura da dieta, quantidade, qualidade dessa gordura. Oferta de ácidos graxos, né, poliinsaturados, os PUFAs do ômega 3.
Controlar ômega 6 também é importante. A gente vai ter que controlar estresse oxidativo, e aí vocês podem usar substâncias antioxidantes nisso, né? Então, a gente tem a coenzima Q10 que a gente falou, a gente tem as frutas, verduras e legumes com substâncias antioxidantes, quercetina, resveratrol, catequinas, por exemplo. Verificar também consumo de ácido fólico do paciente, vitamina B12 do paciente. Se tiver que ajustar, você vai preferir sempre dieta, então grãos integrais, no caso aí do ácido fólico, né, grãos em geral, enfim, farinhas enriquecidas, B12, paciente vegetariano, suplementação, B12, paciente não vegetariano, ajusta aí consumo de alimentos de origem animal. Que mais? Fator eixo, né, intestino e cérebro, então sempre cuidem do intestino do paciente, pensando em pré-bióticos, probióticos e, enfim, função intestinal como um todo desse paciente. E algumas, né, magnésio também é algo para vocês observarem, vitamina E também é algo para vocês observarem e ajustarem, e anti-inflamatórios em geral. E o padrão da dieta, isso é o mais importante. Como eu falei para vocês, a dieta mais relacionada à modulação de estresse é a mediterrânea, porque ela é a mais estudada em relação a isso. Porque eu tenho muita substância anti-inflamatória e muita substância antioxidante. Eu vou ter fibras, isso vai ajudar o intestino, por isso que tá tudo associado. Mas a gente, no Brasil, pode adaptar a mediterrânea usando a Dicas BR, que foi o que eu comentei. Essa dieta, ela foi inicialmente pensada com função cardioprotetora, mas, enfim, ela vai ser rica em anti-inflamatórios, antioxidantes, assim como a mediterrânea, tá? Então, é uma forma da gente adaptar a mediterrânea para a população brasileira. Certo, gente? Dúvidas até então? Como estamos? Agradeço por quem estava aqui na live ao vivo. Agradeço por quem vai ver depois. Se você for ver depois, você pode também deixar as dúvidas, né? Tanto aí no YouTube, quanto aqui no Instagram. E já deixo o convite para a próxima live, que será sobre nutrição estética no atendimento nutricional online. A gente já teve uma live de atendimento nutricional online, mas eu vou dar uma atualizada, até porque atualizou aí várias recomendações, e vou falar, né, como que a gente usa a nutrição estética diretamente nesse atendimento nutricional online, tá? Então, terça-feira que vem, às 20 horas. Iranide, obrigada por estar aí. Então, eu espero vocês na próxima semana. E se você chegou atrasado, perdeu alguma coisa dessa live, depois tá aqui gravadinho, certo, gente? Desejo uma ótima noite e até mais.